Olá, bem-vindos a mais essa nossa análise aprofundada. Hoje o foco é total em direito constitucional, uma matéria sim fundamental, né? Para quem está se preparando aí para a magistratura, seja estadual ou federal. Vamos direto ao que interessa. A ideia é a gente destrinchar aqui os pontos cruciais dessa disciplina. A gente vai olhar a teoria, claro, a letra da Constituição, mas o foco principal, acho, é a jurisprudência mais quentinha do STF e do STJ, tá? Vamos usar os materiais base, lei, doutrina, julgados, para montar um guia, um rápido, mais denso para essa primeira fase. Exatamente. Direito constitucional não tem jeito, é a espinha dorsal do nosso sistema. E dominar isso é decisivo na prova. Só que não basta só decorar, né? O segredo é entender a lógica por trás, a aplicação e ficar de olho nas atualizações, que são constantes, principalmente o que vem dos tribunais superiores. É uma matéria muito dinâmica. Ok, então bora mergulhar nisso. A gente começa com teoria da Constituição, depois vai para direitos fundamentais, organização do Estado, administração pública, ordem econômica e, no final, a gente fecha com os julgados selecionados, aqueles de alto impacto mesmo. Prontos? Bom, começando pela base, então, teoria da Constituição e constitucionalismo. O que é esse tal de constitucionalismo? Rapidinho, só para lembrar, tem aquelas visões clássicas, né? A sociológica do La Salle, aquela briga entre as forças sociais e a folha de papel. Isso. E a política do Schmitt, da decisão política fundamental. E a jurídica do Kelsen, com a Constituição como norma pura, né? Aquela estrutura escalonada. Aí dessas ideias a gente caminhou para algo mais moderno, que é o neoconstitucionalismo. Isso ganhou muita força depois da Segunda Guerra, né? Exato. A meta aqui, ela vai além de simplesmente limitar o poder do Estado. Busca-se a eficácia da Constituição na prática. E isso significa o quê? Significa dar força normativa aos princípios, a ética, a moral, entrando no direito de forma mais explícita e também reconhecer um papel mais ativo para o judiciário. Um judiciário que ajuda a concretizar a Constituição. E aí entra aquela discussão sobre ativismo judicial, né? Justamente, que é um tema super debatido. A legitimidade desse ativismo, ela acaba dependendo muito da excepcionalidade da situação e, claro, de uma argumentação jurídica muito, muito sólida por parte do tribunal. Certo. E falando da nossa Constituição, a de 88, tem umas classificações que sempre aparecem em prova. Quanto à origem, por exemplo, ela é promulgada, certo? Democrática. Isso, diferente da de 1824 que foi outorgada pelo imperador. A nossa de 88 veio de uma Assembleia Constituinte eleita. E quanto à estabilidade, ela é classificada como? Rígida. Porque o processo para mudar a Constituição, para fazer uma emenda, é bem mais difícil, mais solene, do que o processo para fazer uma lei comum. E quanto à extensão, ela é bem detalhista, né? Por isso... Analítica. Exato. Ela trata de muitos assuntos em detalhes, diferente de constituições mais sintéticas. E a estrutura dela? Temos o preâmbulo. Isso, o preâmbulo que o STF já disse que não tem força normativa direta, mas serve como um vetor de interpretação, né? Ajuda a entender o espírito da Constituição. Depois vem o corpo permanente, com os artigos todos. O grosso da matéria, né? Organização do Estado, direitos e garantias. E, por fim, o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com regras para essa passagem do regime antigo para o novo. Dentro da Constituição, a doutrina fala em elementos, né? Orgânicos, limitativos. Sim, os orgânicos estruturam o poder. Os limitativos são os direitos fundamentais, que restringem o poder. Os socioideológicos mostram os compromissos sociais do Estado. Os de estabilização são as ferramentas de defesa da Constituição, tipo controle de constitucionalidade, intervenção. E os formais de aplicabilidade são regras sobre como aplicar as próprias normas constitucionais. Ok. E na hora de interpretar a Constituição? Além dos métodos clássicos que a gente estuda, tem duas técnicas que sempre causam confusão: a interpretação conforme e a declaração parcial sem redução de texto. Qual a diferença mesmo? Boa, essa é clássica de prova. A interpretação conforme é uma técnica de interpretação. O juiz pega uma lei que tem mais de um sentido possível e escolhe aquele sentido que é compatível com a Constituição.
A lei continua valendo, mas com essa interpretação específica. Certo. E a outra? A declaração parcial sem redução. Essa já é uma técnica de aplicação. O texto da lei fica igualzinho, não se mexe nele. Mas o tribunal diz, olha, aplicar essa lei nesta situação específica aqui é inconstitucional. Então ele afasta a aplicação só para certos casos, sem mudar o texto escrito da lei. Entendi. E tem também a teoria dos poderes implícitos, né? Fundamental. A ideia é que se a Constituição dá uma competência, um fim a ser atingido por um órgão, ela também concede, mesmo que não esteja escrito, os meios necessários para exercer essa competência, para alcançar aquele fim. Senão a competência seria inútil, né? Faz todo sentido. Bom, vamos avançar então. Direitos fundamentais e humanos. Tem diferença entre eles, né? Tem uma distinção conceitual, sim. Direitos humanos é mais usado no plano internacional, nos tratados, convenções. Direitos fundamentais são aqueles direitos humanos que foram positivados, colocados dentro da Constituição de um país. Mas, claro, eles estão super conectados. E as características deles? Sempre bom lembrar. Historicidade, porque eles evoluem com o tempo. Universalidade, valem para todos. Indivisibilidade, não dá para separar um do outro, eles formam um conjunto. Inalienabilidade, não podem ser vendidos ou renunciados. E imprescritibilidade, não se perdem pelo não uso. E aqui tem um ponto que está super em alta, que é a vedação ao retrocesso. O que significa isso na prática? Significa que, uma vez que o Estado alcança um certo nível de proteção de um direito, seja social, ambiental ou até institucional, ele não pode, sem uma justificativa muito forte, voltar atrás, diminuir essa proteção. Institucional. Como assim? Pois é, essa é uma discussão interessante. O STF mencionou isso, por exemplo, na ADPF 622, que tratava de mudanças no CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Argumentou-se que certas alterações, mesmo feitas por lei, poderiam representar um retrocesso na proteção institucional daquele órgão. E nessa ADPF falaram até em constitucionalismo abusivo, né? Um termo forte. Exato. A ideia é que, às vezes, se usam mecanismos aparentemente legais, democráticos, para, na verdade, minar direitos, enfraquecer instituições democráticas por dentro. É um alerta importante. E para interpretar esses direitos fundamentais, quais os princípios que guiam a gente? Olha, tem vários, mas alguns são chave. O da unidade da Constituição, que manda interpretar as normas de forma harmônica, como um sistema único. O da máxima efetividade, para dar o maior alcance possível ao direito fundamental, com o menor sacrifício de outros bens, e o princípio pro homine, que diz que, em caso de dúvida, a interpretação deve ser a mais favorável ao ser humano. E quando dois direitos entram em choque, aí complica. Aí a gente usa ponderação. A teoria interna dos limites ajuda nisso. Ela parte da ideia que nenhum direito é absoluto. Todo direito já nasce com limites implícitos, decorrentes da necessidade de conviver com outros direitos e bens constitucionais. Vamos então para o artigo 5º. É enorme, né? Vamos focar no que é mais crucial para a magistratura. Podemos agrupar, talvez liberdades e privacidade primeiro. Ótima ideia. Então temos o direito à vida, claro, a igualdade, tanto formal perante a lei, quanto material, buscar reduzir desigualdades, o que abre espaço para ações afirmativas. Legal. Legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E o devido processo legal com suas garantias. Contraditório e ampla defesa. E a inviolabilidade do domicílio. E os sigilos? Fundamentais. Domicílio só se entra com consentimento, flagrante, desastre, para prestar socorro, ou durante o dia com ordem judicial. Sigilos de correspondência, dados e comunicações telefônicas. Para quebrar o sigilo telefônico especificamente, precisa de ordem judicial fundamentada para investigação criminal ou instrução processual penal. Isso é bem restrito. Liberdade de expressão, de reunião. Também. Expressão é livre, vedado anonimato, reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público,
Não precisa de autorização, só um aviso prévio para não frustrar a outra reunião já marcada. A associação também é livre para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Certo. E as garantias processuais e o acesso à justiça? Aí temos a presunção de inocência, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, identificação criminal só nas hipóteses que a lei permitir, o direito de petição aos poderes públicos para defender direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e a inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. E os famosos remédios constitucionais, aquelas ações para proteger direitos específicos. Essenciais. O habeas corpus, o HC, para proteger a liberdade de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal. É gratuito. E agora tem até previsão expressa do HC de ofício no CPP, né? Lei Nova 14.836 de 2024. Bem lembrado. E o habeas data? O HD serve para garantir o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, que estejam em registros ou bancos de dados públicos ou de caráter público, ou para retificar esses dados. Também é gratuito. Mandado de segurança, o MS? Esse protege direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Pode ser individual ou coletivo. Mandado de injunção, MI? Para quando a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais ou prerrogativas ligadas à nacionalidade, soberania e cidadania. E a ação popular? Qualquer cidadão pode propor para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Perfeito. Voltando àquela questão dos tratados internacionais de direitos humanos, como ficou a hierarquia deles depois da Emenda 45? Sim. A E45 acrescentou o sexo 3 ao artigo 5º. Funcionou assim: tratados de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, terão status de emenda constitucional. E os que já existiam antes da Emenda 45 ou os que foram aprovados depois, mas sem esse quórum qualificado. Aí a posição que prevaleceu no STF é que eles têm status supralegal, ou seja, estão abaixo da Constituição, mas acima das leis comuns, das leis ordinárias e complementares. E todos eles, Constituição mais esses tratados, formam o que chamamos de bloco de constitucionalidade. Isso é importante porque leva ao controle de convencionalidade. O juiz, ao analisar um caso, tem que verificar se a lei interna é compatível não só com a Constituição, mas também com esses tratados de direitos humanos que o Brasil ratificou. Entendido. Mudando de bloco agora. Organização do Estado brasileiro. A nossa República Federativa tem fundamentos lá no artigo 1º, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. O famoso Socide va plu. E os objetivos, no artigo 3º, são bem ambiciosos. São metas, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades, promover o bem de todos sem preconceitos. E o nosso federalismo? Quais as características principais? Bom, a descentralização do poder político e administrativo entre União, Estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. A participação dos estados na vontade nacional, principalmente via Senado. A capacidade de auto-organização dos estados, com suas constituições. A indissolubilidade do Pacto Federativo, quer dizer, é proibido se separar, fazer secessão. Para resolver conflitos federativos. E vale lembrar que a União tem uma dupla personalidade. Ela atua internamente como ente federado e também representa a República Federativa do Brasil no cenário internacional. Chegamos num ponto crítico. Repartição de competências, artigos 21 a 24.
Isso sempre dá dúvida. Qual o critério geral mesmo? O critério que a doutrina mais usa é o da predominância do interesse. Se o interesse é nacional, a competência tende a ser da União. Se é regional, dos estados. Se é local, dos municípios. Então, no artigo 21, temos a competência exclusiva da União. O que entra aí? Coisas que só a União pode fazer e não pode delegar de jeito nenhum. Tipo, declarar guerra, celebrar paz, emitir moeda, administrar as reservas cambiais, são matérias ligadas à soberania, à representação do país. E a competência privativa da União, no artigo 22. Essa é para legislar sobre grandes áreas do direito: civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho. A diferença-chave aqui é que essa competência pode ser delegada aos estados e ao DF por meio de lei complementar, para tratar de questões específicas. Ah, interessante. E tem algum exemplo de jurisprudência sobre isso? Tem sim. O STF já decidiu, por exemplo, que legislar sobre a possibilidade de fazer interrogatório por videoconferência em processo penal é competência privativa da União, porque se insere em direito processual penal. Entendi. Depois vem a competência comum, do artigo 23. Comum significa... Significa que todos os entes, União, Estados, DF e municípios podem e devem atuar juntos, em regime de colaboração. São competências mais administrativas de execução. Exemplos: proteger o meio ambiente, cuidar da saúde e assistência pública, proteger o patrimônio cultural. E a concorrente, no artigo 24. Essa é só para legislar, né? Exato. Competência legislativa concorrente. União, Estados e DF podem legislar sobre temas como direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, proteção à infância e juventude. E como funciona essa concorrência na prática? Quem manda? A regra é: a União edita as normas gerais, aquelas diretrizes básicas, e os Estados e o DF complementam essa legislação, adaptando às suas realidades. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. E se a União não editar a norma geral? Aí os Estados e o DF podem exercer a competência legislativa plena para atender suas necessidades. Parágrafo 3º. Mas, Mas, se depois disso a União vier e editar a norma geral sobre o assunto, a lei estadual ou distrital que for contrária a essa norma geral federal tem sua eficácia suspensa. Parágrafo 4º. Não é revogada, fica suspensa naquilo que for contrário. entendi. E exemplo disso? Meia entrada em eventos culturais. Isso. O STF entende que isso se insere na competência concorrente para legislar sobre direito econômico e defesa do consumidor. Então, a União pode ter norma geral e Estados e DF podem suplementar. Mas e horário de funcionamento do comércio? Isso é de quem? Aí já é considerado assunto de interesse local, então a competência é do município, lá pelo artigo 30, inciso I. E o que sobra para os estados, que não está nem na competência da União nem dos municípios? Essa é a competência residual dos estados prevista no artigo 25, parágrafo 1º. Tudo que não for vedado pela Constituição, nem for competência da União ou dos municípios, os estados podem fazer. Perfeito. E se esse equilíbrio federativo for quebrado, se houver uma crise grave, aí pode ter intervenção federal, certo? Artigos 34 a 36. Exatamente, mas é uma medida drástica, excepcionalíssima. Tem que seguir princípios rígidos. Excepcionalidade só pode nas hipóteses taxativas da Constituição. Tem que ser temporária, proporcional ao problema e quem pode pedir ou determinar. Depende da hipótese do artigo 34. Pode ser solicitada pelos poderes locais, executivo ou legislativo coagido, ou judiciário impedido, ou pode ser decretada de ofício pelo presidente em alguns casos, ou ainda por requisição do STF, STJ ou TSE em outras situações específicas. E o ato em si é um decreto do presidente, que precisa de controle do Congresso, né? Isso, o decreto interventivo. Ele especifica a amplitude, o prazo, as condições, nomeia um interventor, se for o caso, e o Congresso Nacional tem que apreciar esse decreto, podendo aprovar ou rejeitar. Ok, mudando para administração pública e servidores.
Princípios básicos no artigo 37, caput, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses regem toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes em todos os níveis da federação. E para os servidores, o que é essencial lembrar? Concurso público. Sim, a regra é o acesso por concurso público de provas ou de provas e títulos para cargos e empregos públicos. A exceção são os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, para chefia, direção e assessoramento. Acumulação de cargos. A regra é não poder, mas tem exceções. Exato. A regra é a vedação à acumulação remunerada. As exceções são taxativas lá no artigo 37, incisos 16 e 17. 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas e, claro, sempre tem que haver compatibilidade de horários. Teto remuneratório, outro ponto sensível. Sim, o subsídio mensal dos ministros do STF é o teto geral para a União. Nos estados e municípios pode haver subtetos. Mas atenção! Verbas indenizatórias, como diárias, ajuda de custo, em regra ficam fora do teto. Mas teve aquela decisão recente do STF sobre isso, né? Numa ADI... Bem lembrado. A ADI 7.402, de Goiás. O STF declarou inconstitucional uma lei estadual que tentou incluir verbas tipicamente remuneratórias como se fossem indenizatórias, só para escapar do teto. O STF disse que isso é uma fraude à Constituição. Tem que ficar muito atento a essas manobras e à jurisprudência. Estabilidade no serviço público. Para os servidores nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso público, a estabilidade vem após 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho, artigo 41. E aposentadoria, muita regra, né? Muitas, especialmente depois das reformas. O artigo 40 trata do regime próprio de previdência social, RPPS, dos servidores titulares de cargo efetivo. Estabelece regras gerais que a União, estados, DF e municípios devem seguir. Veda critérios diferenciados de aposentadoria, mas tem algumas ressalvas importantes nos parágrafos 4A a 4C, pessoas com deficiência, atividade de risco, agentes penitenciários socioeducativos e no 5º, professor. E a responsabilidade do Estado, se um agente público causa dano a alguém. A regra está no artigo 37, parágrafo 6º. É a responsabilidade objetiva do Estado. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Não precisa provar culpa ou dolo do agente para o Estado indenizar. Mas o Estado pode cobrar do agente depois. Pode e deve. Mas aí é diferente. O Estado tem direito de regresso contra o agente responsável, mas só nos casos de dolo ou culpa. Aí sim, precisa provar que o agente agiu com intenção ou negligência, imprudência e imperícia. Chegamos na improbidade administrativa. Tema quente com lei nova. Lei 14.230/21 mudou bastante coisa na Lei 8429/92. O que é crucial saber agora? Mudou muito mesmo. O ponto talvez mais central, agora é exigido dolo específico para todos os tipos de atos de improbidade. Aquele que gera enriquecimento ilícito, artigo 9, o que causa lesão ao erário, artigo 10º, e o que atenta contra os princípios da administração, artigo 11. Acabou a modalidade culposa que existia para lesão ao erário. E para o ato que atenta contra princípios, artigo 11, tem mais alguma exigência. Sim, além do dolo, a nova lei exige que a conduta cause uma lesividade relevante ao bem jurídico protegido. E deixou claro que não configura improbidade a mera nomeação ou indicação política, nem a divergência na interpretação da lei baseada em jurisprudência, mesmo que não seja majoritária. E as sanções? Mudaram também? O artigo 12, que trata das sanções, foi reescrito. Elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa de acordo com a gravidade do fato. E as multas para violação de princípios, o artigo 11, ficaram mais específicas. Prescrição. Mudou o prazo. Mudou.
O prazo agora é de 8 anos, contados da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. E tem regras novas sobre suspensão, instauração de inquérito civil ou PAD e interrupção, ajuizamento da ação. E a novidade do Acordo de Não Persecução Civil, o ANPC. Possibilidade de o Ministério Público celebrar um acordo com o investigado. Precisa ter alguns requisitos, como o ressarcimento integral do dano, a reversão da vantagem indevida obtida, o ente público lesado tem que ser ouvido e o acordo precisa ser homologado judicialmente depois de aprovado pelo órgão competente do MP. O STJ já tem dito que o objetivo do NPC é justamente evitar a ação judicial. Entendi. Vamos para a ordem econômica e financeira. Artigo 170. Quais são os fundamentos? Valorização do trabalho humano e livre iniciativa. E a finalidade é assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social. É um equilíbrio, né? E os princípios que devem guiar essa ordem econômica. São vários listados nos incisos do 170. Soberania nacional, propriedade privada e sua função social. Aqui é bom lembrar da desapropriação para a reforma agrária, artigo 184, e dos requisitos para cumprir a função social da propriedade rural, artigo 186. Que mais? Livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego. É uma lista importante. E o papel do Estado na economia? Ele pode intervir. Pode e deve, mas principalmente como agente normativo e regulador. O artigo 174 fala que o Estado vai exercer funções de fiscalização, incentivo e planejamento. O planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Mas o Estado pode explorar diretamente a atividade econômica. Ser dono de empresa? Pode, mas é exceção. O artigo 173 diz que isso só é permitido quando for necessário por imperativos da segurança nacional ou por relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. E quando o Estado atua assim, a empresa estatal se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quando as obrigações trabalhistas e tributárias, com algumas poucas exceções. E o Sistema Financeiro Nacional, no artigo 192. A Constituição diz que ele será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, e a regulamentação dele depende de leis complementares. Ok, reta final. Vamos para aquela seleção de jurisprudência mais recente e relevante. Começando por saúde pública. A judicialização de medicamentos é um problemão, né? Como ficou a questão da competência para fornecer remédios que não estão no SUS ou sem registro na Anvisa? O STF definiu isso no Ré 1461.309-SC. Basicamente, se o medicamento não está incorporado ao SUS ou não tem registro na Anvisa, seguindo o tema 500, a competência é da Justiça Federal. Se o medicamento está incorporado ao SUS, a competência é da Justiça Estadual. O STF também mandou criar uma plataforma nacional para esses casos e determinou que a administração seja intimada para justificar por que não fornece. E o STF falou algo sobre canabidiol? Sim, o STJ tem decisões discutindo a cobertura de tratamentos com canabidiol por planos de saúde, como no RESP 2156-961-SP, e também já afirmou que os entes estaduais são partes legítimas para responder por fornecimento de saúde a indígenas, mesmo que a responsabilidade primária seja da União. A RSP 2381-292-PR... Mudando para segurança pública e processo penal. Aquela ADPF 635 sobre letalidade policial no Rio de Janeiro. Foi bem impactante, né? Muito. O STF reconheceu ali a existência de um estado de coisas inconstitucional com violações sistêmicas de direitos. Homologou parcialmente um plano de redução da letalidade e determinou várias medidas. Criação de indicadores, obrigatoriedade de preservar o local do crime, instalação de GPS e câmeras nas viaturas e uniformes, cuidado com a saúde mental dos policiais, presença de ambulâncias nas operações, controle judicial posterior das operações e busca pessoal.
Aquela história de fundada suspeita, a mera fuga ao ver a polícia já justifica. O STF deu uma sinalizada recente, Info 1163, que a fuga, dependendo das circunstâncias do caso concreto, pode sim configurar a fundada suspeita. Mas é preciso analisar caso a caso. Mas para entrar em casa de alguém, a suspeita na rua basta. Aí o STJ é bem mais rigoroso. Já decidiu que só ver alguém vendendo droga na rua, por exemplo, não autoriza a polícia a entrar na casa sem mandado judicial ou sem um consentimento válido do morador. E mais, o ônus de provar que o consentimento foi livre e voluntário é do Estado, da Polícia, AGRG HC 907-770-RS. Provas digitais. O COAF e a Receita Federal podem mandar dados para o Ministério Público sem ordem judicial. Podem. O STF decidiu isso no tema 990 de repercussão geral, o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira do COAF, atual UIF, e de dados da Receita, com MP para fins penais, não precisa de autorização judicial prévia. Mas isso não significa que o MP pode pedir direto para o banco, né? Não. Uma coisa é receber o relatório já pronto do COAF ou da Receita. Outra é o MP requisitar diretamente às instituições financeiras os dados bancários ou fiscais sigilosos. Isso continua precisando de ordem judicial, RHC 174-425-DF. E a cadeia de custódia digital? Se a prova não for bem preservada, pode ser considerada inválida. O STJ tem várias decisões sobre isso, ressaltando a importância de garantir a integridade e a confiabilidade da prova digital. Se a cadeia de custódia for quebrada, a prova pode ser inadmissível AGRG no RHC 165-683-RJ. Direitos LGBTQIA+, e violência doméstica. Teve decisão importante do STF, aplicando a Lei Maria da Penha, né? Sim. No mandado de injunção MI 7452-DF, o STF reconheceu a omissão do Congresso em legislar sobre a proteção de vítimas de violência doméstica em relações homoafetivas e aplicou por analogia a Lei Maria da Penha para proteger homens gays, bissexuais, transexuais e intersexo GBTI+, e também mulheres trans e travestis em situação de violência doméstica e familiar, considerando a vulnerabilidade decorrente da homotransfobia estrutural. E o STJ, alguma decisão relevante sobre Maria da Penha? Sim, decidiu que a Lei Maria da Penha se aplica a mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, independentemente da idade delas, prevalecendo sobre o ECA nesses casos, C100 201 629 MS, e também que é obrigatória a nomeação de advogado ou defensor público para assistir a vítima de violência doméstica durante todo o processo, inclusive no Tribunal do Júri, HC 813-249-GO. Direitos indígenas. E a demarcação de terras. Alguma novidade? O STJ, num caso envolvendo a desocupação de terras indígenas por não indígenas, RESP 1.637.991/EL, admitiu uma solução interessante, uma sentença estrutural. Ou seja, uma decisão que não só declara o direito, mas também estabelece um plano, com etapas, para concretizar a desocupação de forma escalonada, buscando acomodar os interesses e garantir a pacificação social, sem negar o caráter declaratório da demarcação. Para fechar a parte de jurisprudência, ação rescisória. Se o STF muda um entendimento sobre a constitucionalidade de uma lei, dá para rescindir uma decisão antiga que aplicou a lei com base no entendimento anterior? Esse é um tema complexo. A AD 2876, que a ODF discutiu justamente os limites temporais para isso, e é sempre bom lembrar da súmula 343 do STF, que diz que não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais à época. O STJ tem reafirmado a aplicação dessa súmula, ESP 171942-RS. Ufa! Que mergulho, hein? Recapitulando rapidinho, a gente viu a centralidade da Constituição,
A força dos princípios, a complexa teia da federação e das competências, os pilares da administração pública com destaque para a nova improbidade, a ordem econômica e, claro, essa dinâmica intensa da jurisprudência em temas super sensíveis como direitos fundamentais, saúde, segurança, processo penal. É isso, e o reforço final tem que acompanhar a evolução da jurisprudência. Não tem jeito. Focar nas teses de hipersecção geral do STF, nos recursos repetitivos do STJ, porque é isso que vai ser cobrado. E mais do que saber o que foi decidido, tentar entender por que foi decidido daquele jeito, qual princípio constitucional estava em jogo, esse é o pulo do gato. Então, o que tudo isso significa, né? Fica aqui uma provocação para quem nos ouve. Nesse cenário de crescente judicialização de políticas públicas, de questões sociais complexas chegando aos tribunais e com esse papel mais ativo do judiciário que reflete o neoconstitucionalismo, como fica o equilíbrio e a harmonia entre os poderes que a nossa Constituição de 88 desenhou? Será que esse desenho original ainda se sustenta? Bom, por hoje é isso. Agradecemos muito a atenção de todos e todas nesta nossa análise focada em direito constitucional. Esperamos de verdade ter contribuído um pouquinho aí na preparação para a magistratura. Muito sucesso nos estudos e até a próxima.